Fala, gente! E aí, meu povo, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o triângulo do macaco. É que eu moro no meio da natureza aqui, né? Então aqui é muito bicho. Seguinte, o triângulo do macaco. Eu já passei cada uma. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu tenho déficit de atenção? Eu tenho déficit de atenção. Muitas crianças foram chamadas de retardadas, muitas crianças foram chamadas de imbecis. Ó, seu filho tem problema. As mães que já passaram por isso, e muitas, não falam por vergonha, apesar que o mundo mudou hoje, né? Vocês sabiam que eu fiz o teste? Eu fiz o teste do triângulo do macaco? Como assim o triângulo do macaco? Eu tive um problema de fala, como eu comentei com vocês, que eu demorei muito para falar. Mas também quando eu peguei para falar, eu tive uma desenvoltura com 6, 7 anos de idade. Com 6 anos de idade, eu já estava na primeira série, lá da Escola Prada, em Limeira. Só que um cara que não falava, que foi falar com quase 2 anos e meio de vida, quase 3, como eu já contei para vocês, que acharam que eu tinha problema. Levaram eu no médico e disseram para minha mãe: ó, dona Olga, seu filho tem problema, seu filho está com 2 anos, não fala A, B, A, mamãe. 2 anos e meio não falava, o garoto tem problema. Minha mãe sempre ouviu isso. E aí quando eu fui para a escola, a forma com que eu falava rápido, com que eu assimilava, com que eu ficava falando com a garotada, isso chamou a atenção de uma professora. E aí falou assim: ó, o Geraldinho tem problema. Chamaram a minha mãe lá. Minha mãe faxineira, né? Minha mãe faxineira na época, dito mosquito, já foi mais um. 1-0 pra mim. E aí chamaram a minha mãe lá e falou assim: dona Olga, o seu filho tem problema. Mas por quê? Não, porque ele fala muito em cima, ele fala muito rápido, ele fala muito acelerado, ele fala umas palavras em cima da outra, a gente fica falando com ele fica olhando pro nada, e ele não presta atenção na aula, que não sei o quê e tal, mas nunca tirei nota ruim. Nunca fui um mau aluno. E aí, por uma ignorância dessa professora, nós estamos falando da década de 70, onde o mundo era outro, onde o que valia era o grito, onde o que valia, pô, a gente, tá de brincadeira, era castigo, era palmada, era reguada na mão, meu irmão. Era reguada, se você desobedecesse e cumpria, você dava a mão e ela dava uma reguada que era uma vez só. Todo mundo sabe disso. Bem, e aí, como eu tinha muita desenvoltura em sala de aula, o que essa professora fez? Ela falou assim: a julgadora, o seu filho tem problema, dona Olga. Mas por que meu filho tem problema? Exatamente por isso, ele é muito, ora muito fechado, ora ele fala demais, ele não se enturma, ele fica olhando pro nada, parece que ele tem problema, e do nada ele começa a falar, enfim. E aí me levaram para uma sala, olha pelo que eu passei. E aí botaram um triângulo para mim assim, ó. Chegou um cara lá, botou um triângulo assim, ó. Aí botou um quadrado, aí botou um círculo, aí botou umas bolinhas. Aí o cara com a prancheta assim, nunca mais me esqueço. Diga o seu nome. Aí eu não falei, ele já anotou. Aí ele falou: aonde está o quadrado? Aí eu: aonde está o triângulo? Eu peguei. O círculo. Aí ele tirou uma maletinha assim, ó. Uma maleta. Aí deu um monte de quadradinho assim, um monte de círculo, um monte de triângulo, tudo pequenininho. Falou: coloca o triângulo no triângulo pra mim. Eu, tuf. Coloca o círculo no círculo. Tá, sei o quê. Tuf, colocou. Aí ele abriu uma coisa assim, ó. Olha as cores. Que cor que é essa? Aí ele abaixava. E essa cor? E essa cor? Quantos círculos tem aqui? Quantos quadrados tem aqui? Aí ele pegou uma outra maleta, aí falou assim, ó: coloca o círculo dentro do círculo, o triângulo dentro do triângulo e o quadrado dentro do quadrado. Eu, isso que eu tô contando pra vocês foi tudo em 2 minutos. Aí ele pegou, saiu, levou as maletas dele, levou os negócios dele, tudo. Aí não sei o quê. Aí ninguém veio pegar eu na sala. Aí deu tarde assim, falei: meu, sei lá, eu tô de castigo, fiz alguma coisa. O cara esqueceu de avisar a escola que já tinha feito o teste comigo e foi embora.
Eu tinha déficit de atenção e quem me esqueceu na sala foi ele. Vocês acreditam nisso? E aí, pela obediência, fiquei. E aí quem? A merendeira da escola me achou. O que você está fazendo aqui, Geraldinho? Falei, vim fazer um teste aqui. Aí veio o tal do relatório. Geraldo, Luiz Sacramento, não tem problema. Aí eu vi, tava lá, era um teste que faziam também com macacos. Incrivelmente isso. E que usavam na época para fazer com crianças que achavam que tinham problemas. O meu problema é que eu falava demais. O meu problema é que eu perguntava demais e isso ofendia aquela professora que me mandou fazer o teste do macaco. Se dá para fazer, colocar as coisas lá dentro. Que a gente tem que passar, né? E aí é o seguinte, eu acho que hoje, se der o círculo para mim, eu não sei botar o círculo no triângulo e o triângulo dentro do triângulo. Acho que hoje inverteu. Naquela época eu acho que era mais normal. Então, muitas vezes, aquilo que você é, pode falar e transparecer para outras pessoas que você é completamente ao contrário. Mas o mais importante é que eu passei no teste do triângulo. Só que muitas vezes, ainda mais no mundo de hoje, não é o triângulo mais que se encaixa no triângulo. Hoje, o mundo está tão adaptável, o mundo ele está tão criativo, o mundo está tão flexível, que hoje um triângulo, a ideia de um triângulo, ela cabe dentro da ideia de um quadrado. O mundo mudou tanto que o círculo hoje, se precisar, ele vai virar quadrado. E a gente se encaixa dentro de qualquer tipo de coisas. Pega a mensagem para você. Beijo no coração de todos. Ó, não esquece de curtir aqui. Ó. Você tem que aqui tocar o sininho aqui e espalhe no seu grupo aí. Ó. Vamos lá se inscrever no canal do Geraldo. Beijo no coração de todos. Eu vou falar mais a respeito desse déficit de atenção, que muitas pessoas foram chamadas realmente de problemas. E o déficit de atenção é uma coisa muito importante que tem que ser debatida. Os pais têm que saberem se os filhos têm déficit de atenção, ao invés de falar, esse garoto, essa menina tem problema, tá? E é um assunto que eu quero debater, inclusive um dia trazer até um especialista para falar melhor trazer um especialista aqui para falar sobre déficit de atenção. A gente faz uma live, alguma coisa. Beijo no coração de todos, lembre-se como hoje, jamais se esquece. Tchau, gente, balança!